grupos de fibras principais do ligamento periodontal. Então, aqui, eu volto a falar daquelas outras que eu falei, das fibras gengivais. A gente tem que tomar cuidado. Eu não sei se eu alerto isso, porque eu me confundia. Então, pode ser que era uma falha que eu apresentasse no passado e vocês nem tenham, mas eu tinha dificuldade de organizar isso. Aí, quando tinha uma questão que misturava as duas, eu ficava perdido. A grande maioria das fibras colágenas está arranjada em feixes definidos e distintos no ligamento periodontal. Este arranjo é que dá condições às fibras de se adaptarem às contínuas forças nelas aplicadas. Então a gente já vê assim, por que tem uma... O dente ele é exposto a variadas direções de força, a variadas intensidades de força, e isso faz com que existam fibras responsáveis por equilibrar cada força dessas. Ou seja, aquilo que eu sempre elogio, o ligamento periodontal, uma estrutura muito bem planejada. Então, o grupo da crista alveolar, unido ao cemento logo abaixo da junção amelo-cementária, dirige-se apicalmente e para fora para inserir-se na crista alveolar. Grupo horizontal, situado apicalmente ao grupo de fibra da crista alveolar, dirige-se em ângulo reto em relação ao longo eixo das raízes. Ângulo reto. Grupo oblíquo, são feixes mais numerosos, têm direção oblíqua no sentido cervical do cemento para o osso alveolar. E grupo apical, irradiando-se desde o cemento em torno do ápice da raiz para o osso. Grupo interradiculares, região de furca. Tá? Então nós temos 5 grupos para memorizar. Aí a gente vai para o desenhozinho. Então não é à toa que está ali com interrogação, não. Então vamos lá. Grupo da crista alveolar, são as primeiras fibras, que ele fala da crista, para a porção do cemento supraalveolar. Grupo oblíquo, que a gente observa que as fibras não estão dispostas de forma reta, em ângulo reto com a superfície da raiz, estão anguladas. Grupo interradiculares, região de furca. Grupo apical, que o nome já diz a localização. Grupo horizontal, diferente das oblíquas, porque elas se inserem em ângulo de 90 graus. E aí o número 6 que está ali, qual é aquela fibra ali? Transeptal, ela é uma fibra o quê? Do ligamento periodontal ou é uma fibra gengival? Ela é uma fibra gengival. Dentro gengival, né, no caso. Do grupo das fibras gengivais. As fibras do ligamento periodontal, propriamente ditas, que unem o dente ao alvéolo, são organizadas em grupos. Que grupo corre perpendicularmente do dente para o processo alveolar? Aí a gente tem que conhecer um pouco também a parte de, assim, quando fala perpendicular é o quê? Perpendicular é igual rua. Rua está paralelo um ângulo reto. Então a única fibra que faz um ângulo reto com o dente é a fibra horizontal. Entendeu? É uma questão relativamente fácil, assim, de prova. Essa é outra? Segundo Carranza, as fibras do ligamento periodontal que previnem a extrusão do dente e oferecem resistência aos movimentos laterais do elemento dental são os grupos. Transeptal, tá aí? Transeptal não é desse grupo, né? Vamos lá, pessoal? Quem vai arriscar? Ele matou lá. Segundo Carranza, as fibras do ligamento periodontal que previnem a extrusão, como é que é a disposição dessas fibras? Vamos lá olhar. Essa fibra que está disposta assim, se você puxar esse dente para o alto aqui, vamos fazer um movimento mecânico que não aconteceria, mas seria fácil dela girar. Essa aqui não. Quando você bota uma tenda lá, que você quer amarrar aquela tenda, não é nesse sentido que fica travando? Com relação à formação e estrutura do ligamento periodontal, em condições de ausência de doença, assinale a afirmativa incorreta. Então, 2 informações importantes nesse enunciado. Na ausência de doença e para marcar a alternativa incorreta. Estamos no tempo aí? Tá. O ligamento periodontal e o cemento radicular
desenvolve-se a partir do tecido conjuntivo frouxo, o qual envolve o germe dentário. O ligamento periodontal e o cemento radicular desenvolvem-se a partir do tecido frouxo. Vamos lendo, hein? O espaço do ligamento periodontal é mais largo no terço médio da raiz. A gente não falou que era em formato de ampuleta? Aí por que eu parei na primeira aqui? Porque nessa hora aqui, quem é que entra na prova com isso aqui na cabeça 100%? Se eu mudasse aqui, se eu pegar agora e mudar aqui para dentro, conjuntivo denso, pô, tem que estar fazendo concurso há uns 10 anos e assim, comendo Lindt e todos os outros. Senão não vai. Então, esse que é o importante, assim, botou aqui, eu botaria uma bolinha aqui, não sei, né? Aí ia para as outras. Só que a ampulheta é algo que a gente aprendeu o desenho e que a gente consegue transportar na hora de uma prova. As questões que você consegue raciocinar, elas podem definir uma questão que na teoria você não dominava aquele assunto. Entendeu? Tem provas que são mais fáceis para fazer isso, outras são mais difíceis. Depende da banca, depende... Beleza? O espaço do ligamento periodontal é mais largo no terço médio da raiz. Resposta incorreta. O aparato de inserção do dente é composto pelo ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Em relação a essas estruturas de suporte, é correto afirmar que as fibras principais... O aparato de inserção do dente é composto pelo ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Em relação a essas estruturas de suporte, é correto afirmar que as fibras principais do ligamento periodontal são distribuídas em 7 grupos. Pô, quando a gente sabe quais são os grupos, aí a gente já pode parar de ler, né? Só que ele pede a questão correta. As fibras do grupo transeptal estendem-se interproximalmente sobre essa fibra do ligamento periodontal? Então, beleza. A importância de separar os grupos. As fibras do grupo horizontal formam um ângulo reto com o longo eixo do dente e vão desde a dentina até o osso alveolar. Pô, qual é a fibra que sai? A fibra de Sharp, ela parte da dentina, ela se insere na dentina. As fibras do grupo apical não estão presentes em raízes incompletamente formadas. Parece mais razoável isso, né? Enquanto você tem a rizogênese incompleta, que você não tem o grupo de fibras apicais. Até porque as fibras do ligamento periodontal elas vão se estabelecendo de acordo com a erupção dentária. O ligamento periodontal possui funções físicas... Essa já foi, né? Essa já foi. O ligamento periodontal proporciona nutrientes para o cemento, osso, gengiva, através de vasos sanguíneos. Essa já tinha ido. Ou só se o enunciado era o mesmo. É o mesmo enunciado, mas a questão era outra? Pô, será? Bom, agora já foi. Deixa eu ver o assunto. Quando uma força horizontal ou oblíqua é aplicada, o dente gira ao redor do próprio eixo, podendo ocorrer, tá? Em dentes unirradiculares, o eixo de rotação se localiza entre os terços cervical e médio da raiz. Então, vocês acham que o eixo de rotação desse dente estaria localizado aqui assim? Se você aplicar uma força nele? Lembrando que aqui a gente tem osso. Essa questão é um pouco de memorização, infelizmente. Em dentes multirradiculares, o eixo de rotação está localizado no osso entre as raízes. Então você tem o dente aqui, você vai mexer com ele, um fulcro desse movimento é realmente entre as raízes. O eixo de rotação está localizado entre os terços médio e apical nas raízes, em todos os dentes. Todos os dentes, será que eles têm o mesmo terço? Em áreas de pressão, os feixes das fibras principais ficam esticados, em vez de ondulados. Em áreas de pressão, os feixes das fibras ficam esticados. Em dentes unirradiculares, o eixo de rotação, isso que eu falei que era decoreba, ó.
Apical e médio. É um pouquinho mais baixo. Quando a gente estuda orto, a gente lida mais com isso. Na pério, tem um capítulo do Linde que é mais da interação pério-orto. Até por isso, a partir do momento que o periodonto vai ficando reduzido, você tem alteração desses pontos. Por isso que é importante para o ortodontista ter esse conhecimento.